Você já se pegou pensando isso? Eu creio em Deus, mas não sei se devo me aproximar ou me esconder, porque tem uma frase que todo cristão aprendeu cedo: Deus é amor. Só que na mesma Bíblia aparecem palavras como juízo, ira, punição, e aí nasce uma dúvida que muita gente carrega em silêncio. Se Deus é amor, por que ele julgaria alguém? E a pergunta seguinte vem com medo: será que eu preciso ter medo desse Deus, ou eu posso confiar nele? E essa dúvida aparece do jeito mais desconfortável possível. Um amigo pergunta no trabalho, um parente cutuca no almoço, um colega na faculdade solta meio rindo: vocês acreditam mesmo que Deus puniria alguém? E você sente o coração acelerar, porque a sua cabeça até tem versículos, mas não tem um quadro claro. Você tenta responder, mas percebe que qualquer resposta parece cair num buraco. Se você suaviza demais, Deus vira um espectador indiferente do sofrimento humano. Se você endurece demais, Deus vira um juiz explosivo, mais parecido com as nossas ameaças do que com santidade. E aí, sem perceber, você começa a se perguntar: será que eu estou defendendo Deus verdadeiro, ou só defendendo a minha versão conveniente dele? Só que aqui vem o ponto que muda tudo. Essa pergunta não é só sobre Deus, é sobre o que a gente chama de amor. Hoje, amor virou sinônimo de aprovação. Amor virou não me contrarie. Só que essa definição não aguenta 10 segundos de realidade. Se alguém destrói uma família, se um abusador machuca alguém e sai livre, se a injustiça vence e ninguém responde, você consegue chamar de amor um Deus que olha para isso e diz: tanto faz? A gente não chama isso de amor, a gente chama isso de abandono. Dentro de nós nasce um grito: isso não pode ficar assim. E esse grito, no fundo, é um pedido por juízo. Agora vem o paradoxo que pega na garganta. Nós queremos julgamento quando o mal está lá fora, mas trememos quando a luz encosta aqui dentro. Porque se Deus é realmente justo, Ele não julga só os monstros, Ele julga também as minhas mentiras pequenas, os meus desejos escondidos, a minha crueldade disfarçada de sinceridade, o meu egoísmo que eu chamo de meu jeito. No fundo, a gente quer um juiz para os outros e um avô permissivo para nós. E é aí que nasce o medo real. E se a justiça que eu peço para consertar o mundo também me incluir na sentença? A tradição cristã chama isso de temor do Senhor, não como pânico irracional, mas como reverência lúcida. Deus não é manipulável, ele não cabe nas minhas versões convenientes. E ao mesmo tempo, as Escrituras insistem: ele é compassivo, paciente, cheio de misericórdia. Então, como essas duas coisas podem ser verdades juntas? Como o amor pode julgar sem virar crueldade? E como a justiça pode punir sem destruir a esperança? Se existe uma resposta que não seja clichê, ela precisa resolver o impossível. Ou Deus ignora o mal e o mundo fica sem justiça, ou Deus leva o mal a sério e eu descubro que não sou inocente. Mas e se existir um lugar onde o amor não nega o juízo e o juízo não anula o amor? É aqui que a fé cristã faz uma afirmação ousada e pessoal, que muda a pergunta inteira. Então, como um Deus de amor pode julgar e punir? Porque amor de verdade não é passar pano. Amor de verdade enxerga o mal, chama o mal de mal e não deixa o mal ter a última palavra. Se Deus visse abuso, mentira, corrupção, traição, violência e dissesse tudo bem, isso não seria amor, seria indiferença. E indiferença não cura ninguém. Mas aqui vem a parte que muda tudo. A fé cristã não diz que Deus resolve isso com frieza, como se pessoas fossem descartáveis. Ela diz que Deus resolve isso assumindo o custo. Ele não ignora a justiça, ele cumpre a justiça. E ele não abandona o pecador, ele oferece misericórdia real. Pensa assim: quando alguém te machuca, você pode perdoar barato e fingir que não doeu, só que isso vira veneno por dentro. Ou você pode dizer: isso foi errado, isso tem peso, isso precisa ser tratado. Só que tratar o mal sempre tem um preço, alguém paga. Ou a vítima paga sozinha, carregando o trauma, ou o agressor paga, ou alguém absorve esse custo para poder haver reconciliação. E é exatamente isso que a cruz anuncia. Deus não varre o pecado para debaixo do tapete. Deus coloca o pecado na luz e, ao mesmo tempo, abre um caminho para você não ser definido pelo seu pior dia. A cruz é o lugar onde o amor de Deus não é apenas sentimento, é decisão. Deus olha para o nosso pecado, para o estrago que ele faz e diz: isso não vai ficar impune. Só que em vez de despejar o juízo sobre nós como condenação final, ele oferece um Salvador que carrega esse peso no nosso lugar. Justiça não foi negada, ela foi satisfeita, e o amor não foi enfraquecido.
ele foi provado. E aqui é onde o medo muda de forma. Se você pensa em Deus como alguém instável, que explode do nada, você vive em pânico religioso. Mas quando você entende a cruz, você percebe, Deus é santo sim, e por isso o pecado é sério. Só que Deus também é bom, e por isso ele não te trata como um caso perdido. O temor do Senhor vira reverência, não paranoia. Você para de brincar com o pecado, mas também para de correr de Deus quando cai. E se você está em Cristo, isso responde uma das dores mais comuns do cristão brasileiro. Deus está me punindo? A Bíblia faz uma diferença que salva nossa mente. Uma coisa é condenação, outra é disciplina. Condenação é sentença final, disciplina é cuidado de pai. Se a cruz é real, Deus não fica cobrando duas vezes como vingança. O sofrimento do cristão não precisa ser lido como castigo para destruir você. Muitas vezes é o mundo quebrado batendo, e muitas vezes é Deus te amadurecendo, corrigindo, fortalecendo, para o seu bem. E quando alguém te perguntar, então Deus pune? Você responde em 3 linhas bem simples. 1. Se Deus não julgasse o mal, ele não seria amor, seria indiferença. 2. Se Deus julgasse sem misericórdia, ninguém ficaria de pé. E 3. Na cruz, Deus leva a justiça a sério e leva o amor ao extremo. Pronto, você não precisa gritar, você precisa de clareza. E agora a pergunta volta para você. Você quer um Deus que só acaricia o seu ego, mas não salva a sua alma? Ou você quer um Deus tão amoroso que enfrenta o mal, inclusive o mal dentro de nós, para nos reconstruir? Se hoje você percebeu que a cruz não é só religião, é o lugar onde o amor e a justiça se encontram, então respira, você pode se aproximar, não porque você é perfeito, mas porque Deus é bom. Se isso te ajudou, manda esse vídeo para alguém que trava nessa pergunta. Se inscreve aqui, porque aqui a gente pega as dúvidas reais e responde com teologia para a vida real. Eu sou o Bento e isso é Teologia da Vida Real.